vamos pegar agora só a palavra, né? Obrigado pela dica. Tinha esquecido desse negócio. Um dia sem gravar, já não gravo mais, né? Vamos lá. Obrigado, pastora. Nós estamos falando sobre a feitiçaria, né? E hoje e amanhã, o último dia que nós estamos trilhando isso daqui. Veja só, na terça-feira, quando nós falamos acerca dos pactos, votos que estavam sendo ativados novamente, ou seja, estava batendo na porta aí para ser ativado, e sobre o ano da Shemitah, que é o ano da libertação. Então também vai ser um ano onde muita coisa vai vir sobre acusação, ou seja, a acusação virá sobre a vida das pessoas para que eles não sejam libertos, para que continuem escravos. Lembrando que existe dois tipos de escravos. O escravo, que ele entra, né, dentro da casa do Senhor, e depois ele se reproduz dentro da casa do Senhor, e do Senhor no sentido do Senhor dele, do que escravizou. E quando ele era levado a ir embora, ou seja, quando ele poderia ir embora, ele resolvia não sair, porque ele tinha que sair vazio, do jeito que ele entrou, ele tem que sair. E aí, então, ele fazia o voto, que era, então, o furar a orelha. Ele tinha que chegar diante da porta com uma sovela, bater lá e furar a orelha. E ele se tornava, então, um servo da orelha furada. O que seria esse servo da orelha furada? Ele nunca mais, nas próximos Shemitahs, ele seria livre, porque ele fez um pacto e um voto com o seu Senhor de não ser livre. Agora ele era um escravo permanente. Amém? Ele era um escravo permanente. Deixa eu ver se eu pego o texto, né? Se eu acho o texto aqui. Abra aí Deuteronômios 15, 17. E aqui entra, então, Deuteronômios 15, 17. Perdão, 15, 12. E assim, quando um dos teus irmãos, hebreus ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirá forro. E quando de ti o despedires forro, não deixará ir vazio. Liberarás, liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe dará. Lembrar-te-á do que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordena. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porque te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, ele furará a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim fará tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedir-lhe forro, pois 6 anos te serviu, por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. Na verdade, aqui existe dois contextos, né? Dois contextos. Aqui é a escravidão de um hebreu. Então, o hebreu ele não poderia ser escravo como um gentil. O gentil ele era dispensado, ou seja, o escravo das nações ele era dispensado vazio. Agora, um hebreu ou uma hebreia não. Ele era escravo porque ele trabalhava pela metade do preço de um trabalhador comum. Então, o escravo ele tinha metade do salário, mas ele tinha que ser liberado
né, com uma bênção aí, e de 6 em 6 anos ele trabalhava no sétimo, então tinha o ano da, da dispensa dele, né? Ele não era escravo permanente. Mas como disse, mas se ele amava o Senhor de uma maneira diferente, ou seja, se ele amasse o Senhor, então ele era liberado, perdão, ele era escravizado para sempre a partir do momento que ele furava a orelha, então ele se tornava o servo da orelha furada, né? Então aí significa que ele não tinha mais direito de remissão, ele escolheu permanecer dentro da casa do Senhor dele como escravo para sempre. Pois bem, o que nós estávamos falando o que nós estamos percebendo nessa temporada, e falamos de ao pior, que são os níveis de promiscuidade que fomos entrando ao longo do tempo. E esse nível de promiscuidade, ele tenta cavar em nós, de novo, alguns pecados, cavar em nós sentenças, na verdade, nem pecados, cavar sentença na nossa vida de acusação, porque esse é o ano da libertação. Existe um outro contexto aqui, que foi quando Davi, deixa eu só pegar o texto, Davi, ele recebe uma sentença por causa da quebra de Saul. Quem lembra, né, desse texto, quando Saul, ele... exatamente. Quando ele está no reinado, e aí começa a vir um tempo de muita fome, e ele pergunta, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo por causa dessa fome? Por que está essa fome? E aí ele diz, olha, por causa de Davi, por causa de Saul, que matou um povo que não era para matar. Ou seja, ele trouxe morte pelo povo que ele tinha aliança e agora está vindo. Ou seja, o reinado já tinha mudado. Davi não tinha nada a ver com Saul. Davi não era a continuação de Saul, mas veio sobre Davi um tempo de fome. Ou seja, sobre o tempo de Davi, um tempo de fome. E até que teve, então, que trazer, né? Eles foram lá e perguntaram, então teve que ter a morte de um desses líderes, né, da casa de Saul e aquela coisa toda. Pois bem, onde eu quero chegar? O nome dessa nação significa lugares montanhosos ou lugares altos. Se nós pegarmos aqui em Josué, quando Josué faz o pacto com essa turma, era o pacto do engano. Ou seja, eles estavam avançando e essas pessoas viam o avanço de Israel. Obrigado, querido. Deixa eu pegar aqui. São gibeonitas. A palavra para gibeonitas, né, é um pequeno monte ou montanhoso. Que vem de Gibor. Que é uma cidade no monte. Interessante aqui, esse texto está lá em 2 Samuel 21, né? Onde ele começa. Ali ele fala, depois você lê. Mas eu quero só ressaltar algumas coisas aqui para a gente continuar
a nossa intercessão, nossa oração. Veja só, quando Josué estava no avanço com guerra, o que acontece? Ele faz um pacto, porque as pessoas fazem um engano com ele, ou seja, ali ele faz um pacto de não destruir essa nação. E essa nação se torna um espinho na carne. Na verdade, todas as nações se tornaram um espinho na carne. E esse é um ponto que nós queremos tocar aqui da feitiçaria, lembra que é a mistura? Porque o Senhor ele veio falando, não misture. Não misture as coisas, não misture as nações, não se misture as nações. Por que não se misture as nações? Porque todo ato de idolatria muda a tua genética. Preste atenção nisso, querido. Idolatria e feitiçaria é algo que muda a tua genética, muda a tua expressão física, emocional e espiritual. Toda a tua percepção muda. E se você parar para pensar, a única coisa que o Senhor fala que transfere de pai para filho, eu não estou dizendo que é só isso, mas eu estou dizendo que o Senhor mais utiliza é sobre a idolatria. Que ele diz, quando nós vemos que ele fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, é por causa do culto idólatra, do culto da idolatria. Eles não se prostrem diante de outros ídolos, não se prostrem diante de outras imagens, não se prostrem diante de outros deuses e sirva-os, porque isso isso provoca a ira do Senhor e ele visita, ou seja, ele sai requerendo das gerações isso. Veja que toda idolatria traz dentro do meu corpo uma característica como que eu posso dizer? Uma marca. Na verdade, é como essa pessoa fosse marcada e essa marca vai passando de pai para filho. Isso, se você parar para pensar, é como que se instituísse dentro do idólatra uma característica que faz com que seja reconhecido nas gerações. É um selo que faz com que haja um reconhecimento. Então, há uma troca, uma deformação, essa seria a palavra. Se a gente olhar para o texto, quando Israel faz o bezerro de ouro e eles cultuam como Yahvé esse bezerro de ouro, uma das coisas que Moisés faz é, ele pega aquele bezerro, que não devia ser pequeno, ele tritura aquele ouro e faz o povo beber aquele ouro. Por quê? Porque o metal pesado não sai do corpo. Então ali eles ficam selados. E aquela turma não entrou na terra da promessa, porque ele tinha dentro dele a contaminação da idolatria. Estava dentro do corpo, ou seja, era invisível aos olhos dos humanos, porém, espiritualmente, corria no corpo daquelas pessoas o ouro da idolatria. Então, isso nos mostra que toda idolatria, ele marca a nossa genética, ou seja, isso não sai do nosso corpo, a não ser pela obra detox de Jesus, né? Que ele limpa, ou seja, ele troca a nossa genética e troca o sangue. Nós passamos a ter o sangue dele. E essa troca de sangue aqui é que tira esses metais pesados do nosso corpo, ou seja, não somos mais selados. Então, nós precisamos fazer essa substituição. Tá? Então, dentro disso, nós vamos ver que esses altares da idolatria, ele vem permeando. O que seria isso diante do que nós estamos trabalhando, esse industrializado? Né? Nós estamos colocando agora esse industrializado. Semana passada nós falamos do natural, mas tinha algumas coisas que estavam ainda sendo industrializadas, que provocam mal para o nosso corpo. Ele agrega, tipo assim, é um natural, porém tem coisas, ele foi processado. É um natural processado, é um natural que passou por um processo. Então, ele contém
algumas contaminações dentro dele que a gente não vê. É natural, é um produto natural, mas para que conserve mais, ou seja, para que haja um estender da sua data de validade, do seu tempo, é colocado um processamento. Espiritualmente dizendo, nós vamos ver que tudo aquilo que nós fomos agregando ao longo do tempo e tudo aquilo que nós entramos para dentro do reino sem destruir. Se você for ver todas as vezes que o Senhor falava para entrar dentro de uma nação ou entrar dentro de um território, a primeira coisa que o Senhor falava é: destrua tudo. Olha só, querido, destrua tudo. Parece algo ruim, parece um Deus mau que matava todo mundo, um Deus que destruía tudo, um Deus intolerante, né? Como a turma LGBT fala, né? Da intolerância, um Deus intolerante, perverso. Por isso, o Deus do Antigo Testamento e o Deus dos Hebreus lembra que nós falamos da serpente, né? O Deus dos Hebreus e do Antigo Testamento, esses são Deus mau. Agora, o Pai de Jesus é outro Deus, né? É outro ser, que ele é bom, né? Segundo essa cultura desse tempo. Pois bem, no fritar dos ovos aqui, o resumo da ópera é: todas as vezes que nós deixamos um hábito, todas as vezes que nós deixamos algo do mundo, cultura do mundo, permanecer dentro de nós, nessa caminhada da fé, isso vai se tornar um espinho na nossa carne. Isso vai se tornar uma pedra de tropeço e vai contaminar. O que é feitiçaria? A contaminação. Então, são coisas que foram permanecendo e que agora está requerendo de nós os pactos feitos. Ele requer de nós isso. Veja, trouxe fome para Israel por causa de um vacilo de Josué e por causa de uma desobediência de Saul. 3 anos de fome, mas não era para ter isso. Então, os gibeonitas, que significa a cidade das montanhas, ou seja, os pensamentos, os lugares dos ares. E o que habita nos ares? Os pensamentos. Os pactos feitos através do engano, porque eles falam que eles eram de longe, mas na verdade eram os vizinhos. E Josué não consultou o Senhor e fez aliança com esse povo, os gibeonitas. Depois, essas pessoas passam a sofrer guerra e pedem auxílio para Josué, e Josué tem que ir lá livrá-los. E depois eles começam a ser uma pedra de tropeço, e Saul então passa a espada para evitar esse problema, e aí vem a condenação. Ou seja, os pactos que nós temos com algum tipo de pecado e depois queremos estipá-los da nossa vida, mas nós fizemos aliança, nós furamos a nossa orelha lá. Nós amávamos esse pecado e furamos a nossa orelha. E agora vem como uma certidão de requerimento. Espera aí, como que você tem um pacto e agora você quer simplesmente falar que não faz mais? Aí vem, então, o tempo das tribulações. O que nós queremos hoje aqui é desligar você desses pactos feitos, dessas alianças, e também pedir para que o Senhor traga à luz aquilo que está em você, que é da antiga natureza, que é pedra de tropeço, tipo de pensamento que é da velha natureza, não é do reino. Coisas que é da velha natureza e não pertence a você, porém está dentro da tua alma, sendo uma pedra de tropeço. Aí eu penso assim, eu acho que é assim, tem que ser assim, mas irmãos, isso é velha natureza, não combina com a nova natureza. Então nós queremos 2 coisas agora. Na verdade, eu trouxe 2 coisas para vocês. Os requerimentos dos pactos e dívidas. 2, as coisas dos altos que ainda têm sido mantido na tua vida. Pensamentos, comportamentos, atitudes que não condiz com o reino, que não condiz com a nova vida, que você não eliminou. Esses depois se tornaram
o culto dos altos, como diz a palavra. O culto dos altos. O que é o culto dos altos? É que eles quebraram toda a idolatria da terra, mas eles mantinham o culto ou os altares nos montes de Israel. Veja só, querido. Normalmente nós fazemos isso. Quebramos as coisas óbvias da velha natureza. Porém, pensamentos nós não quebramos. E isso daqui normalmente é a pedra de tropeço. Comportamentos, ou seja, coisas nos altos. Os altares dos altos são altares escondidos. E o que nós queremos é que o Senhor agora quebre tudo que é escondido, porque isso é feitiçaria ou ocultismo. Tudo que é escondido é ocultismo. Amém? Luiz 20, deixa eu conferir aqui. Sim, é as mesmas. Aqueles que defraudar a concubina, né? Sim. Ou seja, é um nível de perversão muito grande. É um nível de perversão gigantesca. Então, o que nós estamos tratando aqui são as perversidades. Também todos os atos de perversidade, idolatria, feitiçaria, que ficaram marcados na nossa genética, que nos impede de chegar na promessa. Amém? Porque ficamos selados. Então, nós queremos orar para quebrar tudo isso que foi aliançado, né, que foi estabelecido aí como pacto nas trevas. Amém? Vamos continuar nossa renúncia. Deixa eu só achar ela, mas continua. Vamos lá? Diga assim comigo. Creio que sim, Nalva. Pode sim. Vamos lá. É, só entrando aqui, amanhã eu quero ver se a gente fala um pouquinho. Eu tenho sentido nessa geração, uma das coisas que está acontecendo é o atuar de uma frequência chamada dos emos ou dos góticos, que é uma tendência que tem sido colocada, que é um pacto com a feitiçaria, pacto com Lilith, né? De uma geração de tristeza, uma geração isolada, uma geração que tem se amarrado a isso, e eu creio que essa tendência ela tem vindo cada vez mais forte, principalmente essas características
orientais, né, que são o pacto com a tristeza profunda, pacto com o suicídio, né? Então, pacto com a feitiçaria. A gente vai ter que desligar muito, porque o que está sendo cada dia mais puxado e ativado é essa onda que tem vindo até sobre nossos filhos, né? Nossas gerações, essa onda emo, essa onda sem característica, essa onda sem afeição. Você não sabe quem é homem, você não sabe quem é mulher. Eles são essa onda japonesa, né, coreana, que tem vindo. E eu tenho percebido que tem vindo com seus sons, né? Tem os seus promotores dessa onda. Tem vários grupos coreanos que têm sido sucesso no meio das nossas crianças e adolescentes, né? Que tem provocado aí. Então a gente vai ter que trabalhar muito forte contra essas frequências, amém? A gente vai trabalhar para que um outro som comece a vir sobre os nossos filhos e a nossa geração. Essa está sendo a geração de Lilith mesmo, a geração de Lilith tem perturbado mesmo a mente das pessoas. Bem? Então nós vamos nos limpar agora de todos esses metais pesados espirituais que ainda estão em nós, que são, como disse, que são ainda fonte de nos conectar a essas características demoníacas, né? Ou seja, se tem metal em nós, nós somos puxados. Tudo que é de Satanás que está em nós, seja nos altos ou no baixo, ele ainda serve de conexão para o agir das trevas. Então, o que seria isso? Os pactos feitos na antiga vida. Então, nós vamos continuar quebrando esses pactos. Amém? Diga comigo assim: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu passo agora a renunciar e pedindo que hoje todos os metais pesados, espirituais e físicos, sejam tirados do meu corpo físico e do meu corpo espiritual. Aquilo que está no meu corpo físico vai sair pela urina, pelas fezes e pelo suor. E aquilo que é do corpo espiritual desaparecerá do meu corpo. Todos esses metais usados na feitiçaria e idolatria, eu peço que seja agora recolhido. E em mim não haverá nenhuma marca que me conecte a esses processos, pactos que eu fiz com as trevas. Senhor, eu também hoje quero pedir perdão pelos votos e pactos perpétuos que eu fiz com o pecado e com a iniquidade, com os demônios e com as entidades, aonde eu furei os meus ouvidos físicos e espirituais. Dentro desses pactos, me tornando um escravo perpétuo, porque eu amava esses pecados e demônios. Eu quebro a aliança do ouvir as trevas. Eu não ouço mais
Pai, perdoa-me quando o meu ouvido foi ajustado para ouvir o som da iniquidade. Eu peço o bálsamo do Senhor sobre os meus ouvidos. E te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que esse bálsamo venha sobre mim. E o som da tua voz regule os meus ouvidos para a tua frequência. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e dos meus antepassados, por tomar banhos, fazer benzimento ou realizar em outras pessoas. Rejeito, renuncio todo acendimento de candeia, amasse, ariaxé, ariapó, babugem, danda, pelos passes, defumação, queima de pólvora, ebó, lavagem de cabelo, carô e outros. Peço perdão por ter comido ou feito comida para as entidades e pessoas. Rejeito toda a contaminação e enfermidades que eu recebi através da ingestão desse alimento, como abará, acaçá, acarajé, axoxô, ajeum, amalá, amolocó, o uso do azeite de dendê nas comidas consagradas, comidas ao santo, o mulocu, pipocas consagradas, pó, ervas, galo, doce, farofa, galinha preta, animais, vísceras e tudo aquilo que foi comido, que foi oferecido às entidades. Eu peço agora que seja eliminado do meu corpo. Senhor, me traga essa limpeza, que saia do meu corpo em nome de Jesus. Todas as comidas de demônios saiam do meu corpo em nome de Jesus. Pai, peço perdão por ter consumido ou ofertado bebidas alcoólicas, água de coco, café, vinho preto, ervas alucinógenas, droga, fumo, cigarro, champanhe, vinhos, refrigerante, a esses demônios. Seja cancelado toda a contaminação e influência dos vícios na minha linguagem. Senhor, eu peço agora que o meu fígado comece a receber o teu sangue agora. Fígado, receba o sangue de Jesus. Fígado, receba o sangue de Jesus agora e o fogo. Todos os pactos agora, feito no fígado, nós declaramos, caia por terra agora, em nome de Jesus. Peço perdão por ter usado roupas e acessório como abadá, abedê, abroque, aia, cabaia, camolete, decadologum, endá, eruexim, guias, azê e lágrimas das
senhoras, retire espiritualmente essas vestes e acessórios e peço que o Senhor envie o fogo do seu trono para queimar e destruir essas vestes espirituais da minha alma e até mesmo que está cobrindo o meu corpo. Sejam arrancados agora e queimados todos os vestimentos e indumentária desses espíritos sobre mim. Peço perdão por ter usado instrumentos e utensílios para estabelecer a feitiçaria. Pachorô, punhal de cabo branco, punhal mágico, pedra de raio, pemba, piriguaia, pito, ponteiro, quartinha, flores e fitas de adejá, amparo, arimbá, alquindá, bastão de Ogum, betulé, espadas, arco e flecha, cabaça, coíte, cajados, machados, bisturis, desmache, ebi, feitio, ganzás, cauris, sal grosso e tarimbá. Entregamos diante do Senhor todo o armamento de guerra que recebi desses demônios e desligo-me e saio de cada atmosfera espiritual que eu entrei para estabelecer esses pactos. Senhor, eu tiro da minha vida todo o armamento de guerra demoníaco que me faz brigar com o corpo, todo o armamento de guerra demoníaco que eu usava, Senhor, dentro da igreja. Eu retiro e renuncio em nome de Jesus. E toma as tuas armas espirituais. Toma as tuas armas espirituais em nome de Jesus. Peço perdão por ter cultuado e invocado os demônios com músicas, cantigas, instrumentos, danças, assobios, brados, curimba, macumba, palinó, ponto cantado, puxar o ponto, ponto de abertura, ponto de chamada, ponto de defumação, por estalar os dedos nesses pactos, seja cancelado nos ares todos os sons e todas as liberações de espírito dos ancestrais e que sejam paralisados e caçados esses espíritos malignos e zombeteiros, um a um, em nome do Senhor Jesus. Peço perdão também por ter usado patuás e talismãs, runas e olho de boi, apelê de Ifá, Ebiangô, Ebiri-erê, amuletos, balangandã, bentinhos, bilongos, breves, fitas, e entre outros, eu cancelo todo feitiço em nome do Senhor Jesus. Pai, eu me desligo agora desses esses instrumentos, essas indumentárias, esses pactos que marcaram a minha alma. Agora, eu cancelo e destruo do meu corpo físico e emocional. Seja rasgado, tirado, cancelado, desativado no reino espiritual. Tudo aquilo que ainda estava acoplado em mim e tudo aquilo que eu ofertei
nesses lugares que estava clamando contra a minha vida, trazendo tribulação e fome, eu declaro cancelado esses pactos com as trevas e essas marcas do meu corpo. Agora, que o meu corpo pegue fogo agora, e o Espírito do Senhor agora remova de mim todas as lembranças desses pecados e iniquidades. Eu me limpo agora. Eu me limpo agora de toda feitiçaria e toda marca que fazia com que houvesse uma caça geracional. É arrancada do meu corpo em nome de Jesus. Esse é um decreto divino. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, eu oro pelos teus filhos, declarando fogo sobre eles, que o corpo dos teus filhos começam a receber agora a tua unção e o teu fogo, trazendo sobre eles, meu Deus, toda a misericórdia, e que eles sejam cheios agora. Recebam em nome de Jesus. Sejam livres. Todas as comidas que foram consagradas, que foi ingerida, comidas, águas, bebidas, todas as fumaças inaladas, que houve um perpetuar desses pactos, nós declaramos, começa a ser livre agora. Saia em nome de Jesus. Receba a liberdade. Receba a liberdade. E todas as caças, todas as caças, todas as caças espirituais contra a tua vida, contra as tuas finanças, contra o teu chamado, contra a tua fé, contra o teu ministério, contra a tua família, seja agora paralisado. Que todos os rastros que você deixou no reino espiritual, seja agora limpo e apagado. Todo espírito farejador, caçador, seja em nome de Jesus, seja paralisado e desativado. Senhor, eu abençoo os teus filhos e declaro que eles hoje comecem a ser limpo do corpo físico e do corpo espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Seja livre. Aleluia. Seja livre. Glória a Deus. Amém, queridos? Sejam livres. Eu já vou pedir para vocês, para não falar de última hora, a partir da semana que vem nós vamos começar. Amém. Nós vamos começar a fazer toda a quebra dos pactos indígenas. Nós vamos fazer isso daí. Amém? Nós vamos fazer, na semana que vem, nós começamos aquele tempo de intercessão. Eu vou fazer tudo que como a gente vai colocar. Vai ser um tempo bem legal. Eu vou lançar também esse convite. A gente vai fazer umas 3 etapas. Já prepare o teu óleo de unção. Já preparei o meu aqui. Meu óleo para ungir as crianças. Então, já prepare o teu óleo de unção para que a gente possa começar a ungir. Nós vamos orar, nós vamos começar a fazer essa unção das crianças, já fazer essa unção para que o Senhor possa revelar. Então, a gente vai trabalhar em 3 processos. Primeiro processo, para o Senhor expor as obras das trevas. 2, para que o Senhor nos dê estratégia e ative o ministério dos nossos filhos. E 3, a descida do Espírito sobre eles. Amém? Para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Nós queremos mesmo que os nossos filhos sejam batizados com o Espírito Santo. Que eles tenham as experiências. Nós vamos trabalhar 3 processos. Nós vamos trabalhar 7 semanas de oração nas madrugadas. Bem, madrugadas um pouco mais cedo do que a gente faz aqui. Vai ser algo feito pelo YouTube.
Nós vamos levantar essa rede de intercessão no YouTube. Por que no YouTube? Porque o YouTube está sendo usado, né, para difundir muito desses pactos. Então é ali que a gente vai usar também para remir a nossa galerinha. Sim, eu creio, Tuca. Sendo que, preste atenção aqui, já vai se preparando, já estou lançando aqui para você se preparar. A gente está entrando na sexta semana. Sexta semana, então, nós vamos tirar a carne. Estou adiantando aqui para vocês. Nós vamos tirar todas as carnes. Sexta semana. Aí entra agora. É coisa boa. Ninguém mais com carne. Porque nós vamos confrontar aí esses espíritos, né, de violência e de tudo mais. E a próxima semana nós entramos em líquidos. Entendeu? Uma carne, sexta, sétima, nós ficamos com líquido. E a oitava, nós zeramos. Pois bem, na oitava semana, nós vamos fazer 3 períodos de oração. Nós vamos fazer esse das 6 da manhã, outro a meio-dia, outro às 6 da tarde. Durante a oitava semana, nós vamos fazer 3 períodos de oração. Bem? E esses períodos, então, na oitava semana, a gente vai fazer a nossa aula da manhã, que vai ser nosso café da manhã. A gente entra no nosso almoço com um período de oração. Eu quero ver se o apóstolo José Garrido vem conosco no período do almoço. E à tarde, nós vamos ter algum período de oração também da entrega. Vai ser ao vivo e a cores. Bem? Ao vivo e a cores e em pessoa. A gente vai lançar no Zoom para a gente estar orando ali junto. A gente fazendo esse bate-papo nosso aqui em 6 da manhã. Meio-dia, eu quero ver se a gente entra nessa semana do jejum, da oração, né? Então, meio-dia a gente entra, vou conversar com o apóstolo, já tinha conversado com ele, só vou passar o horário, ou não sei se ele entra às 6 da tarde ou nas 6 da manhã, ou no meio-dia. Por quê? Porque vai ser a semana que nós vamos pedir a limpeza mesmo do nosso corpo, de todas as contaminações. Hein? O Senhor vai tirar, e eu creio que o Senhor vai tirar a doença, o Senhor vai curar, porque nosso Deus é o Deus que cura. Hein? Então, vamos lá. Tem o congelamento do jejum. Então, se você conseguiu até aqui e viu que não vai conseguir tirar a carne, congela o jejum nessa etapa aqui e segue as semanas com esse jejum. Se você conseguir tirar a carne, então prossiga para o jejum. Então, você vai ficar só comendo as coisas naturais, né? Frutas, legumes, cereais e minerais. O que é o mineral? O sal, né? O sal, né? O sal é o mineral que a gente usa. Então, eu coloco. Então, a partir da semana que vem, você fica com animal, quer dizer, essa semana a gente está com animal, vegetal e mineral e cereal. Semana que vem, somente a gente vai ficar com vegetal, mineral e vegetal e animal. Nem? E os grãos, o cereal. Mas aí a gente vai tirar o nosso cafezinho. A gente vai passar 21 dias sem o nosso cafezinho. A gente vai tirar a partir da semana que vem. Então, a gente tira a sétima, a oitava e a nona, né? Porque a gente vai colocando, então a gente coloca sem ele. Então, a gente vai ficar aí os nossos 21 dias do abençoado café que está sendo sacrificado pelo nosso
bem maior. Amém? Aí nós vai. Aí nós vai. A semana que vem, a gente ainda a gente permanece com o ovo, apesar que o ovo é uma proteína, mas a gente permanece com ele para não ficar tão punk. A semana que vem, na outra, roda também o ovo, porque eu creio que ninguém vai fazer o ovo batido. Frita o ovo e bate no liquidificador, né? Que vai ser só o líquido, mas vai ser só o líquido de frutas, legumes e cereais, né? Então vai ser isso, porque a gente já tirou o restante. Então aí a gente vai tirar o ovo. Eu creio que ninguém vai fazer uma salada e bater no liquidificador para tomar com ovo junto. Então eu creio que a gente tira ele também. Também. A gente conheceu um irmão que fazia de jeito. Jejum de líquido. Era tudo que passava no canudo. O que ele fazia, então? Ele pegava comida e batia no liquidificador e tomava. Né? Imagina, arroz com feijão, carne, tudo, batia e tomava. Pronto, passou no canudo, é líquido. Né? Então, esse não vai ser nosso caso. Amém? Então, nesse sentido, a gente vai, então, entrar nisso. Então, já preparem. Já estou falando de antecedência para você preparar o teu espírito, né? Preparar aí com muita oração e preparar para a 8ª semana. Nós vamos ter 3 períodos de oração. 3 não, 4, né? Porque a gente já entra aí o período do... Agora eu quero ver o que vocês vão inventar de receita, né? Que se preparem aí para o tempo de oração pelas crianças também. Então, meu irmão, vai ser punk. Essas semanas a gente vai ser punk. A gente vai preencher aqui com oração para você esquecer da tua barriga e lembrar do teu espírito. Amém? Então, esse é o foco. Você esquecer da tua barriga e lembrar do teu espírito. 8 dias. Só 7 dias, né? De domingo a sábado. Aí a gente volta. Na 9ª semana, acrescentamos os líquidos. Na 10ª semana, acrescentamos fruta, legumes, cereais e minerais. Na 11ª, nós acrescentamos os industrializados. E aí a gente vai acrescentando. Lembrando que a gente vai acrescentar, porém, não significa que você tem que acrescentar. Agora vai vir a decisão, a semana da decisão. Se você volta com algumas coisas ou se você para de vez. Amém? Então, por exemplo, se você volta a comer o teu trigo ou se você para de vez. Se você volta a comer o açúcar ou você para de vez. Então, agora veio a semana da decisão. Ou você volta para o teu estado antigo, né? Que não tem problema, você não vai pecar por isso. Ou se você decide cortar de vez da tua vida algumas coisas que você passou aí. Por exemplo, o açúcar, você passou praticamente 3 meses sem açúcar. Não, irmão. Se você quiser, agora vai. Agora você corta. Né? Então, você vai decidindo o que você vai colocar. Pode sim. Pode sim. Pode orar, com certeza, pelos filhos espirituais. Amém. Amém. Glória a Deus. Certo? Então, já prepara o teu óleo de unção, que nós vamos todo dia olhar, orar, para que seja um óleo mesmo, como um ato profético. Um óleo top das galáxias, para poder limpar aí, né, e expor muitas coisas. Não faltará óleo na cabeça dos nossos filhos. Amém? Eu tenho um escrito, né, sobre a questão de óleo de unção,
Eu quero que vocês puderem, irmãos, todos servem. Até mesmo um azeite, você pegar um azeite, prepara um azeite, que é um óleo de oliva puro. Quem puder comprar essências, né? Às vezes está numa cidade grande, vende essência, então compra a essência de acácia, canela e lírio branco. Esse tem mais outra? Não, esses 3, óleo de azeite, pode misturar um óleo mineral junto. Esse vai ser o óleo que nós vamos usar de ungir as crianças. A acácia fala de proteção, a canela fala de força, e o lírio fala dessa unção, né? O lírio dos vales, desse derramar. Então, sim, pode. Esse é o óleo que eu vou usar para crianças, né? Para nossos filhos. Então, para que eles sejam fortalecidos, acácia, canela, lírio dos vales. Hein? Faz aquela mistureba e nós vamos derramar na cabeça dos nossos filhos. Quem não tem possibilidade de comprar isso, pega o azeite de oliva mesmo, que já é a unção, já é o fruto da oliveira, que é a unção, e a gente vai consagrar o Senhor para ser usado. Amém? Deus abençoe. Sim, é bom. Mistura eles e faz um só. Eu sempre gosto, querido, eu sempre gosto por exemplo, tem muitos que compram, né? Você vai, eles vendem separado, por exemplo, o óleo de acácia, o óleo de canela, cada um tem o seu sentido. Os meus óleos eu misturo, porque nessa mistura você faz alguns óleos específicos, né? Alguns óleos específicos. A força, a proteção e esse cheiro agradável, né? Essa unção. Amém? Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus. A partir da semana que vem. Bem, eu quero ver se eu começo no domingo. A gente começa nossas orações. Vão ser mais 7 semanas. Então, a gente vai praticamente terminar junto. A gente vai ter, o link vai ser em outro grupo, não vai ser nesse, porque eu não gosto de misturar as coisas. Esse é do propósito dos filhos, vai ter o link, na verdade o link não. No outro grupo vai ter as orações. Nós vamos fazer um giro de 7 semanas de oração. Toda hora vai ter uma oração sendo lançada no grupo. Então vai ser uma oração só para os filhos. Eu gosto de tudo separadinho, tudo no seu lugar. Então esse grupo aqui é o grupo. No outro grupo vai ter as orações contínuas. Depois eu vou mandar, eu vou fazer um vídeo no YouTube fazendo o convite. Mando lá o link, você entra, que vai ser só pelos filhos. Então vai ter oração 24 horas. Oração de 2 minutos, 3 minutos por hora. Vai estar sendo lançado. Eu vou mandar lá. Depois eu mando para vocês até aqui. Vocês entram lá. Então, todos aqueles que quiserem participar. E a gente vai ver, e eu tenho certeza que nós vamos ver testemunhos do que o Senhor vai fazer com os nossos filhos. E conforme for, a gente vai fazendo esses propósitos depois pela família, depois pelo ministério, a gente vai fazendo. Sabe, irmãos, uma coisa o Senhor tem me incomodado a gente levar esse propósito. Eu vejo que muitas vezes a gente usa as redes sociais só como um ato mesmo, eu deixo aqui claro, não estou criticando, pelo amor de Deus, né? A gente usa só para vender os nossos produtos, né? Cursos, seminários, e a gente usa aqui fazendo essa venda, que não é ruim, não é pecado, mas o Senhor tem me incomodado a lançar um outro padrão. Eu creio que padrões são lançados. Tem pessoas que criam padrões, né? E eu quero, na verdade, usar as redes sociais não para vender, mas para a gente fazer um movimento de intercessão e oração, para a gente criar um outro padrão para as redes sociais. Não ser só mais marketing, não ser só mais comércio, mas ser um momento que a gente vai unir a igreja do Senhor Jesus em um momento só,
de oração, de jejum, de propósito. Né? Fiquei muito grato pela resposta desse propósito. Né? A gente estamos com quase 650 pessoas no grupo. Nem vi contar, mas é quase isso daí. Estão fazendo aí. Está indo bem, está legal. Não é por número, né? Está com 638, não é por número. Mas eu achei legal a resposta que teve. A resposta que a gente teve aí. E eu quero ver que a gente vai influenciar. Nós vamos começar uma rede nas estações, nós vamos levantar mesmo, nós vamos fazer uma rede de intercessão mesmo, da nação, fora da nação. Nós vamos interceder pelas madrugadas. E se Deus quiser, querido, a gente não vai parar mais. Creio que a gente precisa emitir nos ares. Emitir nos ares. Então, você que está aí com a gente nesse negócio, vamos que vamos. Bem? Vamos lançar padrão. Bem, queridos? Vamos lançar padrão. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco, não vou falar a hora, eu vou me ajeitar aqui. Eu vou dar a palavra do mês. Então, eu vou lançar no YouTube. Eu creio que aqueles que estão nos seguindo no canal do YouTube, vai aparecer uma notificação. A gente vai, hoje e amanhã, acho que é hoje e amanhã, dar uma palavra do mês de Adar. Né? Eu não fiz o de janeiro, mas eu vou fazer agora, tá? Para a gente não ir cortando. Daqui a pouco eu entro. Fique atento aí, a gente orar pelo nosso entrada do mês. Tivemos ontem, né, dia 1º para o dia 2º. Na verdade, o calendário ele é meio coisado, mas ontem a gente teve o nosso primeiro dia do mês de Adar 1. Então, como sabemos, é o dia de colocar as nossas ofertas, é o dia de colocar a nossa semente, o dia de ativar a bênção do Senhor. Bem, Deus abençoe, fiquem com Deus, um beijo no coração e é nóis na fita. Até mais.